pessoal, sou o professor Bruno Morim, estou aqui de volta para resolvermos algumas questões importantes para a provinha de vocês. A primeira questão que eu vou propor para vocês, ela envolve divisibilidade. Regra de divisibilidade básica. Vamos ver então. O número 3.700C6 é divisível por 3. Qual o maior valor de C? Então eu apresento um número e pergunto para vocês qual o maior valor de C que permite que o número seja divisível por 3. O que nos diz a regra de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos de um número deve ser múltiplo de 3, ou divisível por 3, para o número ser divisível por 3. Então basta somar os algarismos do número e forçar que essa soma seja divisível por 3. Bom, os algarismos são 3, 7, C, que é uma letra, mas representa um algarismo, 6. Se eu somar esses algarismos, então, 3 mais 7 mais C mais 6, 3 mais 7 é 10, mais 6, 16, eu vou ter 16 mais C. E eu tenho que colocar a condição que 16 mais C seja múltiplo de 3, ou divisível por 3, são sinônimos. Como é que eu faço isso? 16 mais C sendo múltiplo de 3. Ora, vamos testar as opções. O C pode ser 2, porque 16 mais 2 dá 18, 18 é divisível por 3. O C pode ser 5, porque 16 mais 5 dá 21, e 21 é divisível por 3. E o C pode assumir o valor de 8, porque 16 mais 8 é igual a 24, e 24 também é múltiplo de 3. Como a questão pede o maior valor possível, a resposta então é 8, porque quando o C é 8, a soma dos algarismos vai dar 3 mais 7, 10, mais 6, 16, mais 8, 24, que é divisível por 3, garantindo que o número também seja divisível por 3. Então, aplicação simples de regra de divisibilidade por 3. Eu apresentei em outra aula para vocês, na aula de regras de divisibilidade, questões um pouco mais elaboradas. Essa é uma questão mais simples. Tá? Vamos avançar. A segunda questão que eu proponho para vocês vai exigir tão somente que vocês saibam decompor em fatores primos. Lembrando a vocês que é importante que vocês tenham uma noção de qual a ordem crescente dos fatores primos. 2 é o primeiro fator primo, depois vem 3, depois 5, 7, 11, 13, 17, tá bom até aí. Mas essa sequência básica vocês têm que saber para não perder tempo. Né? Então tem que saber os números primos, os primeiros números primos de cor. Bom, 840 é par, então divide por 2. Dividindo por 2 dá 420. É par, divide por 2, dá 210. É par, divide por 2, 105, que não é par. Então eu vou testar agora o próximo número primo, que é 3. Por quê? Eu posso verificar aqui que número 105, 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3, olha aí. Regra de divisibilidade por 3. Então 105 vai ser múltiplo de 3, eu posso dividir por 3. 105 por 3 dá 35. Se eu somar agora 3 mais 5 dá 8, 8 não é um número múltiplo de 3. Então 35 não será múltiplo de 3. Portanto, não será divisível por 3. Eu vou testar agora a divisibilidade por 5. Eu posso dividir 35 por 5, que dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, se eu fatorar o número 840, decompor em fatores primos, eu vou obter que 840 é igual a 2 ao cubo, porque o fator 2 aparece 3 vezes, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Vamos agora para um número um pouquinho maior, mas a gente vai fazer a mesma sequência de ideias. O número agora é 11.440. É par dividido por 2. A divisão de 11.440 por 2 dá 5.720. Isso vocês podem fazer no caderninho de vocês. Vou até fazer um comentário pequeno de uma dica de divisão por 2. Mas nota, vocês podem usar a metodologia que vocês estão acostumados aí no caderno de vocês. Mas quando eu pego um número desse, 11.440, eu faço assim, eu pego 11.000, eu sei que metade de 11.000 é 5.500. Eu pego 400, eu sei que metade de 400 é 200, e eu pego 40, a metade de 40 é 20. E eu somo essas metades, 5.500 mais 200 mais 20, que vai dar 5.720. Mas vocês podem fazer a divisão aí organizada no caderninho de vocês. Fica só uma dica que eu posso expressar o meu número como uma soma e calcular a metade dessas parcelas.
Mas vamos lá, vamos para o foco. É apenas decompõe em fatores primos. Então você vai dividir no caderno de vocês, 11.440 por 2, vai encontrar 5.720. O que importa para mim? É a par, continuo dividindo. 5.720 por 2, vocês fizerem aí, vai dar 2.860. É par, divide por 2 de novo. 1.430. É par, divide por 2 de novo. Encontrando 715. Ora, 715 não é par, não posso dividir por 2. Testo por 3. Se eu somar os algarismos, 7 mais 1, 8 mais 5, 13. A soma desses algarismos não é múltiplo de 3. Qual a consequência disso? 715 também não é múltiplo de 3. Então, 715, eu vou tentar a divisão por 5. É divisível, porque termina em 5. 715 por 5 dá 143. Agora, eu sei que 143 não é divisível por 5, eu testo o próximo, que é 7. Vocês vão ter que testar, mas não é divisível por 7. Quem é o próximo? 11. Então, 143 é divisível por 11. Divido por 11 dá 13. 13 é um número primo. 13 por 13 dá 1. Então, se eu for expressar, decompor em fatores primos 11.440, eu vou encontrar o quê? 2 à quarta, porque eu tenho dois fatores 2 aqui, vezes 5, vezes 11, vezes 13. Resolvido essa parte aqui. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão também insiste no conceito de fatoração. Eu ofereço um número grande, 826.875, e digo que ele fatorado é igual a 3 elevado a A, vezes 5 elevado a B, vezes 7 elevado a C. Ou seja, eu estou dizendo para você que para decompor esse número grandão, eu apenas vou precisar dos fatores 3, dos fatores 5 e do fator 7. Eu não tenho, entretanto, num primeiro momento, quais serão esses expoentes. Ou seja, quantas vezes o 3 aparece, quantas vezes o 5 aparece e quantas vezes o 7 aparece. E não há como, sem efetuar as contas, eu saber isso de antemão. Então, o número é grande, eu vou ter que, para encontrar os expoentes A, B e C, eu vou ter que obrigatoriamente fatorar. Lógico que aqui na videoaula eu não vou ficar fazendo todas essas contas na hora, porque senão a gente vai gastar um certo tempo e tempo é precioso para a gente. Então as contas já foram feitas, vocês podem, no caderninho de vocês, repetir aí com calma. Ninguém vai exigir que você faça essa questão em segundos. Essa é uma questão que demanda conta. Mas se você já tem convicção do que vai fazer, você faz as contas com mais tranquilidade. Vamos então, 826.875, não divide por 2, porque não é par. Se você somar os algarismos de 826.875, você vai verificar que a soma desses algarismos é múltiplo de 3. Então, é possível dividir por 3. Se eu divido por 3, já fiz as contas, vai dar 275.625, que também, se eu somar os algarismos, eu percebo que é múltiplo de 3. Então, se eu pego esse valor e divido por 3, a divisão é exata e vai dar 91.875, que pelos mesmos motivos é divisível por 3. Então, faço a divisão de novo. Vou encontrar 30.625. Aí, se você somar, 3 mais 6, 9, mais 2, 11, mais 5, 16. 16 não é múltiplo de 3. Então, a partir daí, eu não consigo mais dividir por 3. Eu vou para o próximo fator primo, que é 5. Eu não preciso nem fazer, já tenho convicção disso, que vai dar certo, porque qualquer número que termine em 5 ou em 0 é múltiplo de 5. Então, com certeza é possível dividir por 5. Vou encontrar 6.125. Pelo mesmo motivo, divido por 5. Encontro 1.125. Divido por 5 de novo, 245. Se eu dividir por 5 de novo, eu vou encontrar 49. 49 não divide por 5. Eu vou testar o próximo fator primo, que é 7. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Ou seja, se eu organizar isso tudo, o 3 aparece quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, esse número grandão é igual a 3 ao cubo vezes. O 5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes o fator 5. 5 elevado à quarta e o 7 aparece 2 vezes, vezes 7 ao quadrado. Então, os expoentes A, B e C são A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 2. Eu fiz tão somente a decomposição em fatores primos para poder encontrar os expoentes que são A, B e C. E a questão ainda pergunta qual a quantidade de divisores. Ora, toda vez que a questão quiser saber a quantidade de divisores, basta nós aplicarmos a lei de expoente, que já foi explicado para vocês na videoaula anterior, de forma mais detalhada. Eu vou apenas aplicar aqui. Se eu consigo decompor em fatores primos,
Tem que ser em fatores primos. E cuidado, na aula anterior eu coloquei uma pegadinha. Eu apresentei uma decomposição que não era em fatores primos. Então você não podia usar a lei de expoente. Mas nesse caso, 3, 5 e 7 são fatores primos. Então o que diz a lei de expoente? Eu pego todos os expoentes, cada expoente, aliás, individualmente, somo 1 e multiplico. Então qual é o expoente do 3? É 3. 3 mais 1 vezes. Qual é o expoente do 5? 4. 4 mais 1 vezes. Qual é o expoente do 7? 2. 2 mais 1. Se eu efetuo essa multiplicação, eu vou ter acesso ao total de divisores do número. Bom, vamos lá. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 4 vezes 5 vezes 3, 60. Então, esse número grandão apresenta 60 divisores e eu consegui obter essa quantidade de divisores sem ter que encontrar cada divisor individualmente, porque eu apliquei a lei do expoente. E para aplicar a lei do expoente, eu preciso ter o número decomposto em fatores primos. Vamos agora avançar para a quarta questão. Essa quarta questão vai falar de divisibilidade, mas sobre um aspecto interessante. Nós estudamos regras de divisibilidade. Então, se eu der um número para você, você consegue, aplicando as regras, dizer se ele é ou não é divisível por 2, por 3, por 4, por 8, por aí vai. Mas é possível também que eu dê um número na forma fatorada, decomposta em fatores primos. E fica até mais fácil reconhecer na forma fatorada se ele é ou não é divisível por um número. Eu vou explicar para vocês. Mas se a gente não faz essa observação para o aluno, ele estuda regras de divisibilidade. E se você apresenta um número fatorado, ele quer multiplicar tudo para encontrar um número para aí poder aplicar as regras que ele estudou. Não há necessidade. Então as duas questões que eu vou apresentar agora para vocês, elas são importantes e você não irá usar as regras de divisibilidade para saber se o número é ou não é divisível por uma determinada quantidade. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês. Eu apresento o número n na forma fatorada. 2 à quinta vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 11. Está na forma de fatores primos? Tá. 2, 3, 5 e 11 são primos. Bom, eu pergunto para vocês, esse número é divisível por 33? Ora, para ser divisível por 33, eu tenho que lembrar que 33 é 3 vezes 11. Basta, então, que eu mostre que o número é divisível por 3 e simultaneamente divisível por 11. Porque se ele for divisível por 3 e por 11 simultaneamente, eu garanto a vocês, ele será divisível por 33. Bom, professor, mas a regra de divisibilidade por 3 diz que a soma dos algarismos do número tem que ser divisível por 3. Não vamos usar isso. Já está fatorado. E sabe qual é o fator que 3 aparece? 3 ao cubo. Isso quer dizer que esse número divide por 3, esse número divide por 9, e esse número divide por 27. Ele divide por 3 elevado a 1, ele divide por 3 elevado ao quadrado, ele divide por 3 elevado ao cubo. Então, devido a ele ter o fator 3 aqui, ele ser vezes 3 ao cubo, ele divide por 3, por 9, divide até por 27. Então, eu não preciso aplicar regra de divisibilidade. Basta eu identificar se o fator 3 aparece aqui na decomposição. Pelo mesmo motivo, eu sei que ele é divisível por 11, não porque eu vou empregar aquela regra de divisibilidade por 11, que diz o quê? Que a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par tem que ser um número que seja divisível por 11. Tá? Bom, na verdade, eu não preciso usar essa regra porque eu já tenho aqui o quê? O fator 11. Então eu sei que vai ser divisível por 11. Então, ele é divisível por 33? Resposta: sim. Sim, por quê? Porque ele é divisível simultaneamente por 3 e por 11, porque eu tenho o fator aqui 3 ao cubo e eu tenho o fator 11. Próxima pergunta, ele vai ser divisível por 35? Ora, 35 é 5 vezes 7. Divisível por 5 ele é, porque tem o fator 5 ao quadrado. Aliás, ele é divisível por 5 e ele também é divisível por 25. Porque se ele tem o fator 5 ao quadrado, ele divide por 5, que é 5 elevado a 1, e também divide por 5 ao quadrado, que é 25. Mas, infelizmente, ele não é divisível por 7,
Porque na hora de eu decompor em fatores primos, não aparece o 7. Então, se não aparece o 7, quer dizer que esse número não é divisível por 7. Tá? Resumo do opereta, então, ele é divisível por 35? Resposta, não. Não, por quê? Porque ele é divisível por 5, mas não é divisível por 7. E eu não precisei empregar regra de divisibilidade. Eu apenas procurei identificar se eu encontro os fatores pelos quais eu quero verificar se o número é divisível ou não. Vamos agora para a questão 5, que vai tratar do mesmo tema com mais alguns detalhes. Eu vou apresentar A e B na forma fatorada, e fatorada em fatores primos. Se eu olhar para o A, 2 à quarta vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. São todos fatores primos. Se eu olhar para o B, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7, só fator primo. Tá? Então, A e B estão decompostos em fatores primos. O que é que eu vou perguntar para vocês? Uma série de coisas. Primeira pergunta, A é divisível por 15? De novo, o que é 15? 3 vezes 5. Então, eu tenho que olhar aqui para o A e verificar se ele divide por 3, ele divide por 5. Fácil. Por tudo que eu já expliquei na questão de número 4, eu identifico aqui que eu tenho o fator 3 ao cubo. Então, de novo, é divisível por 3 ao quadrado e por 3 ao cubo. Mas é por 3. E tem o fator 5 ao quadrado, é divisível por 5, é divisível por 25, que é 5 ao quadrado. Então, com certeza, o A é divisível por 15. É divisível por 15 porque divide por 3, divide por 5, porque 3 e 5 são fatores que nós temos aqui na decomposição em fatores primos do A. Vamos agora para o item B. B é divisível por 12? Ora, 12 é igual a 3 vezes 4. Eu tenho que verificar se B é simultaneamente divisível por 3 e divisível por 4. Se eu já tenho na forma fatorada, eu vou buscar se esses fatores apresentam o número 3 e o número 4. Vamos lá? B é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Não tem no B o fator 2. B nem par é. Então, com certeza, B não divide 4. Embora B seja divisível por 3, ele é divisível por 3 e ele é divisível por 3 ao quadrado, por 9. Mas não é divisível por 4 nem por 2, porque nem tem o fator 2. Então, B é divisível por 12? Resposta, não. B não é divisível por 12. Agora eu quero saber se A é divisível por 22. De novo, 22 é 2 vezes 11, galera. 2 vezes 11. Vamos olhar para o A? Eu tenho o fator 11 e eu tenho o fator 2 à quarta. De novo, se eu tenho o fator 2 à quarta, eu podia dizer que A é divisível por 2, que é 2 elevado a 1. A é divisível por 2 elevado ao quadrado, que é 4. A é divisível por 2 elevado ao cubo, que é 8. E A é divisível por 2 elevado à quarta, que é 16. Bom, então, com certeza A é divisível por 22, porque é divisível por 2 e por 11. Então, resposta aqui, sim. Vamos agora para o item D, em que eu pergunto para vocês qual o MDC entre A e B. Lembrando que há vários métodos da gente encontrar o MDC. Eu posso encontrar o MDC entre dois números fazendo as fatorações simultâneas. Vocês têm que se preparar e saber isso para a provinha de vocês, mas eu não vou cobrar isso agora. Então existe a matéria fatoração simultânea. Eu pego dois números, vou fatorando simultaneamente e no final eu consigo encontrar um MDC. Também serve para encontrar um MMC. Bom, eu posso também usar o método das divisões sucessivas, ou o nosso famoso jogo da velha. Tem gente que não gosta de chamar de jogo da velha, mas eu, em particular, não tenho problema nenhum. Todo nome que for um nome fácil para o aluno guardar, eu acho que é relevante a gente usar. Né? Por que não? O processo de ensino tem a ver com isso também. Então, eu gosto de usar o nome joguinho da velha porque eu sei que é algo próximo de vocês. Então, eu posso calcular o MDC pelo jogo da velha. Mas, infelizmente, hoje, eu, com todo respeito à velha, eu não vou apresentar o jogo da velha aqui para vocês. E a terceira forma de nós encontrarmos o MDC é o que eu vou explicar agora para vocês. Notem que eu tenho os dois aqui decompostos em fatores primos. O que me diz a regra do MDC? Eu encontro o MDC buscando os fatores comuns entre A e B. Mas é só identificar o fator comum, professor? Não. São os fatores comuns com o menor expoente. Repete, professor. Repito para vocês, vocês merecem.
Isso é importante. Vou buscar apenas fator comum e depois selecionar o menor expoente. Vamos aplicar agora, para você. Vamos lá. O A tem o fator 2. Você encontra o fator 2 aqui no B? Então não é comum isso. O 11 tem no A e não tem no B. Serve? Não. O 7 tem no B e não tem no A. Bom, professor, você está escolhendo todos aqueles que não são comuns. Escolhe um comum aí, professor. Vou escolher o 3. 3 é comum. 3 tem no A e 3 tem no B. Só que no A 3 é o cubo. E no B? Fala. 3 ao quadrado. Isso aí. E eu vou usar o quê? O 3 ao cubo ou o 3 ao quadrado? Para MDC, eu vou usar o fator comum com o menor expoente. Então, eu vou usar aqui o 3 ao quadrado. Legal, professor. Mas o senhor não vai esquecer do 5, né? E agora, professor? O senhor vai escolher qual? Pegadinha de aluno, né? Não escolher nenhum, pessoal. 5 ao quadrado em cima, 5 ao quadrado embaixo. Nesse caso, 5 é fator comum, mas ele aparece ao quadrado no A, ao quadrado no B. Pode escolher qualquer um, não tem problema, porque não muda. Então, quem é o menor? É ele mesmo, é o 2, vezes 5 ao quadrado. E aí, se nós formos fazer as contas, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Essa conta vai dar 225. Então, eu consegui encontrar o MDC tendo fatorado em separado o número A e o número B. Pegando, então, os fatores comuns com o menor expoente. E aí não está aqui no quadro, não foi pergunta, mas eu escutei aqui um aluno se mexendo aqui. MMC, professor! Se fosse para encontrar o MMC, então um plus, hein? Vou abrir um parênteses aqui e dar mais uma dica para vocês. Se for para encontrar o MMC, eu pego os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, se fosse MMC entre A e B, eu pegava o 2 à quarta. Entre o 3 ao cubo e o 3 ao quadrado, eu pegava o 3 ao cubo. 5 ao quadrado eu repetia, porque dá no mesmo. Vezes 7, vezes 11. Então, se fosse para encontrar um MMC, eu pegaria os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, como é que seria a ordem disso? 2 à quarta, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, vezes 7, vezes 11. Mas a questão não pediu MMC. Tá? Quantos divisores B possui? Eu coloquei esse item a mais apenas para você, mais uma vez, treinar a lei do expoente. É possível calcular a quantidade de divisores aplicando a lei do expoente. Como B já está fatorado, eu vou pegar os expoentes, somar uma unidade a cada expoente e fazer as multiplicações. E sempre vem aluno, né, que estudou um pouco menos, perdido. Qual o expoente do 7, professor? Galerinha, aliás, faz parte da matéria da prova. Já era da prova antiga, né? Vocês têm que saber as propriedades da potenciação. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu não preciso botar o expoente. Vezes 7 é a mesma coisa que vezes 7 elevado a 1. Agora, se eu vou usar a lei do expoente, é conveniente que eu bote aqui em vermelho o númerozinho 1 para facilitar o raciocínio. Então, como vai ficar aqui a lei do expoente para o B? O fator 3 aparece com o expoente 2, somei 1, vezes. O fator 5 aparece com o expoente 2, também vou somar 1. E o fator 7, que aparece sem nada, mas o expoente é 1. 1 mais 1, isso aí, galerinha. Vai dar quanto essa conta? Ó, 2 mais 1, 3. 2 mais 1 também 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Ó, vou botar aqui grandão para vocês. Ó. 18. Então, aplicando a lei do expoente, nós encontramos o número 18. São 18 divisores de B. Bom, vamos agora para a parte, né, final dessa nossa videoaula. Vou propor a questãozinha 6 para vocês. Nessa questão 6, eu tenho o item A. P igual a 3 vezes 5 vezes 7. Eu peço para encontrar P. Eu digo que eu fatorei, decompus os fatores primos P, e P deu 3 vezes 5 vezes 7. Tem aluno que passa mal aqui. O que eu vou fazer, professor? Tem vezes que a pergunta é tão simples que a gente desconfia, né? Mas, nesse caso aqui, não merece prosperar a desconfiança.
Essa é uma questãozinha para você ganhar seus pontos, né? Para aumentar a sua nota, né? Então, P igual a 3 vezes 5 vezes 7, é só fazer as contas. P igual a quanto? 3 vezes 5 dá quanto? 15. 15 vezes 7, vamos fazer a continha aqui. 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7. 3, 10. Pronto. 105, não tem mistério, é só efetuar a conta. Vamos para o nosso item B aqui. Eu apresento o número 2.520 e digo que ele pode ser decomposto na forma 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes C vezes 7. E eu peço para a gente encontrar quem é o A, o B e o C. Ora, mais uma vez, estou pedindo para vocês apenas para saberem decompor em fatores primos. A gente fez isso aqui no 2A, no 2B, usamos isso aqui na terceira questão. Então, são ideias importantes e por isso estão sendo cobradas novamente de vocês. Bom, eu já fiz as contas aqui, para a gente poder acelerar um pouquinho. 2.520 por 2 dá 1.260. Por 2 dá 630. Por 2 dá 315, que é múltiplo de 3. Então, posso dividir por 3, dá 105. Se eu dividir por 3 de novo, dá 35. 35 por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, se eu for decompor 2.520 em fatores primos, eu vou encontrar 3 vezes o fator 2, então é 2 ao cubo, 2 vezes o fator 3, então é 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 7, que aparecem apenas uma vez. Tá? Então, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Se eu comparar com essa forma aqui, que a questão nos dá, eu identifico que o A vale 3, que é o expoente do 2, que o B vale 2, que é o expoente do 3, e que o C, que ficava entre o fator 3 e o fator 7, é igual ao fator 5. Com isso, nós conseguimos matar essa última questão. Então, são 6 questões, algumas com item A e com item B, que permitem você até um domínio maior desse conteúdo de decomposição em fatores primos, lei de expoente e MDC, divisibilidade também. Espero que vocês tenham compreendido. Curtam, compartilhem, mandem as dúvidas de vocês, se inscrevam no canal, né? Avisem os coleguinhas de vocês. Né? É até uma questão de companheirismo. Você assiste a videoaula, você compreende o conteúdo, vai fazer a sua prova melhor, dá a dica para o colega. Muitas vezes o colega tem dúvida em alguns conteúdos, não tem como tirar essa dúvida, e se assistisse a videoaula poderia ter o conteúdo esclarecido. Então, o melhor é todo mundo passar direto, né? A gente passar direto e o outro não, vamos todo mundo passar direto. Essa é a nossa luta aqui, que todo mundo consiga encerrar o ano fazendo, né, passando direto. E aqueles que vão fazer concurso, outras provas, também consigam atingir seus objetivos. Tá? Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade, galera!